Hum. Olá, boa noite. Pessoal conectado já, não sei se me veem e me ouvem. Professor Luciano aí já. O Davi mandou ali um boa noite. Boa noite, Davi. Tudo bem? Me ouve, né? Acredito que se você está sendo responsivo é porque você está me ouvindo, né? Professor Luciano, me ouve também? Tá com o áudio. Escuto bem, estou só com a câmera um pouco torta aqui, estou enquadrando. Espera aí, deixa eu só um pouquinho. Creio que o suficiente, digamos assim, para... Espera aí, Tá. só um minutinho, professor Rafael. Oi, professor. Eu conectei pelo meu próprio Zoom. Não sei, não tem problema, né? Não, 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 não. Já está a mensagem que está gravando ali. Deixa eu, antes de formalmente começar, aproveitar e fazer um último teste, né? Como diria o nosso Faustão, quem sabe faz ao vivo. Tá Isso, aparecendo normal para vocês o material ou está aparecendo invertida a tela? está aparecendo normal. Ah, ótimo. É porque, para mim, eu não sei por que motivo, para eu conseguir replicar a tela do Prezi aqui no Zoom, aparece igual letra de ambulância, sabe? Que você só enxerga pelo retrovisor. Então, mas só por garantia, tá normal aí a tela, né? Aí tá tudo Isso, certo. isso. Tá, ótimo. Beleza. Perfeito. Então, eu agradeço ao professor Rafael Knorr Lippmann pela presença, por nos conceder aí a sua sabedoria, suas sábias palavras, seus conhecimentos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. O professor Rafael Lippmann é doutor e mestre em processo civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor titular de processo civil da Universidade Tuiuti do Paraná, professor de pós-graduação de diversas instituições de ensino e pesquisador líder sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, um grupo de pesquisa desenvolvido juntamente à Universidade Tuiuti do Paraná, em conjunto com o CNPq. Então, professor Rafael, agradecemos para a sua participação neste evento, que é promovido pelo Sindicato dos Médicos do Estado do Paraná, em conjunto com a Qualid, e considerando o tempo curto, faço essa apresentação rápida, até porque quem hoje deve falar e repassar o conhecimento é o senhor, e não vou mais furtar nenhum minuto de Vossa Senhoria. Então, muito obrigado. Passo-lhe a palavra para este bloco. Posteriormente, teremos às 19h30 o segundo bloco, professor Rafael, e depois às 20 horas com a professora Cláudia, que daí eu retorno para fazer a apresentação. Um bom proveito a todos, usufruam do conhecimento do professor Rafael, já que é um vasto conhecimento acerca desse tema, que já tem estudado nos últimos 2 anos com bastante afinco a LGPD aqui no Brasil. Bons trabalhos. Obrigado, professor Luciano. Não sei, não sei se o professor vai se retirar, só uma dúvida que eu tenho é, quando eu retornar, eu preciso reativar o recording ou ele já fica automático ou não? O professor vai acompanhar também? Eu vou acompanhar, mas ao final da exposição, caso porventura aconteça algum empecilho, é só interromper e quando abrir o próximo bloco, a priori ele inicia a gravação automático, mas qualquer coisa, senão, inicia a gravação pelo professor. Tá, ok. Obrigado, professor Luciano. Então, eu quero formalmente, né, agradecer ao próprio professor Luciano pelo convite, uma alegria imensa, ao Sindicato dos Médicos do Paraná, é uma honra estar aqui, e parabenizar também a ambos o professor Luciano começou e falou, por essa formatação, né, do evento, muito mais dinâmica, e aí a gente se concentra naquilo que interessa, essa é a ideia mesmo, falarmos do que é essencial, né, o que é mais importante aí para os médicos do estado do Paraná. E eu falarei, então, como o professor Luciano já delimitou,
temos aqui já na tela o material, sobre esses dois temas nos dois blocos, digamos assim, que me foram honrosamente franqueados aí para trocar uma ideia com vocês, né? Porque eu falo não ensinar nada, mas trocar uma ideia, porque a gente sempre acaba muito mais aprendendo a cada novo encontro, a cada nova atividade, do que propriamente ensinando. É uma troca de ideias, de experiências, daquilo que a gente vem, como o professor Luciano falou, estudando frontalmente aí ao longo, especialmente dos últimos anos, né? Até porque a LGPD, lei de 2018, agora plena vigência, né? Ela vem sendo estudada já há tempos pela comunidade jurídica, tá? Me chamo Rafael Lippmann, né? Sou doutor e mestre em Direito das Relações Sociais, com ênfase em processo civil pela PUC de São Paulo. Aqui nesse QR Code, né? Já para ser condizente com o direito digital, existem mais informações aí a meu respeito, para quem quiser depois mandar e-mails, perguntas, críticas, sugestões, etc., serão todos muito bem-vindos, tá? Falarei nesse primeiro momento, então, e sem delongas, o tema que me foi proposto, falar da implantação e adequação da LGPD, especificamente no setor de saúde, né? Eu acompanhei atentamente as falas brilhantes do professor Luciano e do professor Luiz no dia de ontem, né? Embora o pessoal esteja assistindo aí online, né? Nós estamos presencialmente agora ministrando esse evento, e no segundo bloco eu falarei mais pontualmente das sanções em caso de não observância da LGPD, tá? Como que são essas sanções, como elas são aplicáveis, quem é o responsável por aplicá-las, sua natureza e assim por diante. Falemos do que nos interessa neste primeiro bloco: implantação e adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, especificamente vocacionada ao setor da saúde, né? Quando falamos em setor da saúde, claro, é um vasto setor, aqui eu choveria no molhado, tenho certeza que o público aí que está nos acompanhando, se não em sua integralidade, ampla maioria, um pessoal da saúde, né? E é um setor, não posso dizer o principal, mas certamente um dos mais atingidos aí pela LGPD, né? Ontem vocês já falaram bastante com o professor Luciano, com o professor Luiz, a respeito, né, do panorama geral da LGPD, e eu quero então retomar, pegar um gancho naquilo que eles trouxeram de forma muito clara, muito objetiva e ao mesmo tempo aprofundada para os doutores e para as doutoras. O grande objetivo da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, né, é muito inspirada na legislação europeia, como também todos já sabemos, já foi muito falado, esse objetivo aqui, ó, sinteticamente, né? Reger, disciplinar o tratamento de dados pessoais no Brasil, né? Desde as ficções de George Orwell, né, há décadas, e muito antes delas, nós já temos essa concepção de que um dos bens mais valiosos no mundo moderno, especialmente no mundo digital, justamente o Big Data, né? Ter acesso a dados. O professor Luiz bem falou, vejam, eleições muitas vezes são decididas com base em direcionamento de dados, eu consigo trabalhar implicitamente, muitas vezes eu consigo, não só expressamente, né, manipular opiniões, etc. e tal, fake news e etc. Porém, o que nos interessa macroscopicamente a Lei Geral de Proteção de Dados, ela disciplina no ordenamento brasileiro, à luz dos valores constitucionais, o tratamento de dados pessoais. E em que isso atinge o setor da saúde? Em absolutamente tudo, né? O professor Luiz bem mencionou esse dispositivo da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que é a 13709 de 2018, que já foi bastante remendada, né, por essas duas outras legislações indicadas aqui no nosso material, porque existe, vamos dizer, uma bifurcação da natureza de dados. Dado pessoal é toda e qualquer informação relacionada a uma pessoa natural, esse é o ponto de partida, né? E, além dessa lei regular o tratamento de dados pessoais por pessoas, dados pessoais, claro, de pessoas naturais, mas quando esse tratamento, essas informações de uma pessoa, desde o seu endereço, seu CPF, seu sexo, uma doença da qual ela esteja cometida, a lei, vamos dizer assim, ela subdivide os dados pessoais em os dados pessoais normais, digamos assim, e os dados pessoais sensíveis. O professor Luiz bem mencionou, eu retomo daqui, então.
E esses dados pessoais sensíveis, assim definidos pelo artigo 5º, inciso 2º, são dados, né, sobre convicção religiosa, étnica e tal, e a parte que interessa frontalmente é o setor de saúde. Dado referente à saúde, vida sexual, dado genético, biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Ou seja, a gente pode afirmar, sem medo de errar, que o setor da saúde ele é formado quase que em sua totalidade por dados sensíveis. E qual é a relevância disso? A lei regula o tratamento de dados em geral, mas dá um especial rigor, um especial tratamento, ou exige um especial cuidado para aqueles que trabalham, que tratam dos chamados dados sensíveis, tá? E, claro, o nosso método aqui, ou a nossa formatação é bastante dinâmica, né? Esse é um tema que a gente teria, como eu falei, eu estudo já há 2 anos cada vez que estudo, aprendo mais a respeito dele. Estudo pelo menos há 2 anos, muito verticalmente no grupo de pesquisa, né, na universidade, e a gente poderia passar a madrugada falando aqui sobre ele, mas, claro, não é essa a intenção. Então, a nossa ideia aqui foi condensar as principais informações, né? Então, o que é tratar dados? Né? O que é? Desde o momento em que eu peço o CPF, o nome de uma pessoa, eu estou trabalhando com dados pessoais. Claro, isso, uma síntese também muito apertada do ciclo de vida do tratamento de dados é o que temos aqui na nossa tela, embaixo de mim aqui, ó. Repito, insisto, aqui é super sintético para a gente estruturar as etapas nucleares que mais nos importam, e nelas eu vou destacar, então, quais são os reflexos, qual a importância de a gente compreender cada uma delas, e como nos adequarmos em cada uma delas, claro, pensando especificamente no setor da saúde, né, que, claro, passa por hospitais, clínicas médicas, que o professor Luiz bem mencionou ontem, farmácias, né, laboratórios e assim por diante, né? Nós temos, então, no ciclo de vida do tratamento de dados, né, a etapa da coleta, a etapa do processamento e armazenamento desses dados, né? Então, primeiro eu vou colher esses dados de alguma forma, presencial, fisicamente, a moda antiga, eletronicamente, através de uma ficha online, né? Eu vou processar e armazenar, vou trabalhar esses dados, né? O prontuário eletrônico, hoje em dia, é uma realidade da imensa maioria das clínicas e dos consultórios médicos, né? Eu posso, eventualmente, vejam que aqui eu tenho um desvio não obrigatório, compartilhar esses dados, o que, no setor da saúde, é quase que inevitável esse compartilhamento, e ao final do ciclo de vida desses dados, eu tenho a sua eliminação. Insisto, né, com o perdão da redundância, mas porque é importante. Ah, é só isso que acontece? Não, eu posso ter a análise ali no meio, eu posso ter pesquisas nos dados envolvendo, eu posso ter a reutilização, porém, pelo tempo que temos aqui, a ideia é trabalhar os elementos nucleares do ciclo de vida do tratamento de dados, em especial naquilo que toca ao setor médico. Tá? Então, para cada uma dessas etapas, como que eu faço para me adequar, então? Esse tratamento, isso aqui não é novidade, né? Isso aqui acontece desde que o mundo é mundo. Um médico no seu consultório vai coletar dados do seu paciente, ele vai processar e armazenar, ele vai manter aquela fichinha, a moda antiga, né? O prontuário médico, tudo isso. E a LGPD se aplica para tratamento de dados. Não interessa a plataforma, o suporte, seja ele digital, virtual, seja ele físico, pedaço de papel, todos os dados, então, toda pessoa, todo ente que trabalha com dados de pessoas precisa tratá-los de forma adequada, ou seja, à luz da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu tenho a etapa da coleta, o processamento e armazenamento, eventual compartilhamento e, por fim, a eliminação. O que temos de importante, essencial, para nos adequarmos à LGPD em cada uma dessas etapas, tá? Na etapa da coleta, claro, né? Em se tratando de dados sensíveis, especialmente, o artigo 11 da Lei Geral de Proteção de Dados, da LGPD, estabelece a necessidade do consentimento do titular. E isso, caros e caras, é impressionante. A LGPD já está em vigor há algum tempo.
a sua própria vigência foi bastante fatiada, né? E a gente vai falar mais sobre isso no segundo bloco, especialmente no que toca às sanções previstas na LGPD, mas já é uma novidade, né? Já se fala de LGPD já há algum tempo, a lei é de 2018, estamos em 2021, né? E a lei exige, no tratamento de dados sensíveis, né, a anuência, o consentimento do titular desses dados, vejam, de forma específica e detalhada, e para quais finalidades esses dados serão tratados. Então, é isso que nós temos na prática, o chamado termo de consentimento livre e esclarecido. Então, isso acontece, ou deve acontecer, segundo a LGPD, em todos os casos em que alguém for obter e tratar, coletar dados sensíveis de outra pessoa. O próprio artigo 11 estabelece algumas flexibilizações, algumas delas direcionadas ao setor de saúde, mas a primeira recomendação, quase que óbvia, que né, vamos pecar pelo excesso, digamos assim. Sempre é importante, seja a clínica médica, seja o laboratório, seja aquele que vai manusear, obter dados, coletar dados na área de saúde, dar ciência ao titular de que esses dados estão sendo coletados, né? Para qual motivo esses dados estão sendo coletados? O professor Luiz ontem falou, né, a questão de, em outras áreas, por exemplo, saber a cor da pele, saber o sexo da pessoa, são informações irrelevantes. Na área de saúde, a depender, né, do tratamento, do tipo de patologia, é muito relevante, são diferentes consequências. Então, por que está sendo solicitada aquela informação ao titular da informação? E, desde logo, alertar ao titular, né, que esta informação, esse dado pessoal obtido pela entidade envolvida na saúde, pelo médico, pela clínica, seja quem for, se pode ela ou não pode ser compartilhada. Tá? Esse é o primeiro ponto de partida aí na coleta, já termos presente, ao coletar os dados, o termo de consentimento livre e esclarecido. Para além disso, aqui já não já extrapola a fase de coleta, mas já falando aqui nos dados do titular e na sua obtenção, é muito importante, especialmente no setor de saúde, um banco de dados centralizado, né? Isso acontece às vezes eu tenho diferentes filiais num laboratório ou numa grande clínica, por exemplo, com servidores distintos e às vezes não se comunicam. Qual é o possível problema disso, né? O titular, isso a LGPD prevê, o titular desses dados ele tem pleno direito de solicitá-los a todo tempo, de inclusive solicitar alterações nesses dados e de requisitar a chamada portabilidade desses dados. Imagine que eu estou perante um plano de saúde que tem todas as informações dos exames que eu já realizei, dos procedimentos realizados, e eu quero fazer a portabilidade, eu não quero mais participar daquele plano de saúde. Eu, como titular dos dados que eu consentidamente forneci, posso solicitar a portabilidade. Eu quero ir para o plano de saúde tal, e eu quero que os meus dados, eu expressamente, eu titular dos dados, estou solicitando que sejam todos enviados. Então, eu preciso, eu como prestador desse serviço de saúde, ter este banco de dados preparado e apto a aportá-lo, caso seja esse o requerimento do titular. Tá? Na fase de processamento e armazenamento de dados, eu concentrei aqui as informações mais importantes aí quanto à temática, né? Então, uma vez coletados os dados, como que eu vou trabalhar com eles? Como que eu vou, primeiro, armazená-los adequadamente e processá-los adequadamente dentro do meu espaço, vocacionado, óbvio, ao setor de saúde, né? Então, nós dividimos aqui, essa é um raciocínio estrutural, né? O nosso legal thinking aqui, em três grandes setores. A estruturação jurídica da entidade, né, da clínica, do consultório, seja quem for, uma estruturação tecnológica e uma estruturação administrativa. Repito, né, são os elementos nucleares e essenciais aqui à luz da LGPD. Por que eu preciso me estruturar juridicamente, né?
Primeiro, a própria LGPD exige que aquele que trata dados tenha uma política de proteção de dados. Também foi tratada pelo professor Luiz ontem, né, a ideia de que, tá, por que eu estou obtendo esses dados? Qual é o motivo? Né? Eu preciso primeiro dar ciência e ser coerente, então, diante da finalidade dos dados que eu estou obtendo, ou para a finalidade, obter determinados dados, compartilhar ou não determinados dados, eliminar outros dados e assim por diante. Né? Então, sob o aspecto jurídico, é fundamental que todo ente, toda entidade que trata com dados pessoais, especialmente no setor de saúde, estabeleça, estruture um documento oficial interno, um regimento, uma política de proteção de dados, um sistema claro, né, importantíssimo, muito afetado pela LGPD de compliance e governança, e que elabore este relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Tá? Este relatório de impacto, até foi falado pelo professor Luciano, professor Luiz, tangencialmente, a própria autoridade nacional, que falaremos na segunda parte do nosso encontro, ela pode a qualquer tempo solicitar do operador, tá, cadê teu relatório de impacto? Né? Eu preciso saber o famoso heat map, né, o mapa de calor, quais são os pontos sensíveis, quais são os riscos que eu tenho. Tá, algum funcionário meu pode inadvertidamente ter acesso a uma informação que não deveria? Será que algum setor daqui da minha entidade está sujeito a vazamentos, a um ataque cibernético? Né? Todo esse mapeamento deve ser feito previamente, com planos de contingência, né? E com análise de tratamento de cada um desses possíveis riscos. Né? Consequentemente, a partir desse panorama, esse mapeamento jurídico, eu me preparo tecnologicamente, né? Hardware com firewall, com obstáculos aí, ataques cibernéticos, o que é uma luta perene e constante, né? Para quem não é da área do direito, talvez não tenha ouvido falar, mas no ano passado nós tivemos um ataque ao STJ, que é a segunda maior corte do país, né, em grau hierárquico, chamemos assim, e o site, e hoje é tudo online, né, os processos são todos eletrônicos, ficou fora do ar o acesso a qualquer processo judicial em trâmite no STJ por algum tempo. Isso foi uma falha, né, que ainda está sendo objeto de investigação pela Polícia Federal, mas, claro, o intento da LGPD é evitar que esse tipo de coisa aconteça. Para isso, eu preciso de estrutura tecnológica. A partir do meu planejamento, meu mapeamento jurídico, estruturar o hardware, software, né, o prontuário eletrônico. Quem tem acesso a ele, e muitas vezes eu preciso compartilhar entre diversos profissionais da área de medicina, para um tratamento multidisciplinar, por exemplo. Esse software é seguro, esse software criptografa as informações, para o caso de inadvertidamente ou sem querer, ou por um ataque, essas informações serem acessadas por um terceiro. Né? Isso é super importante. E, claro, uma estruturação administrativa também. A própria lei não utiliza essa expressão é importada lá da legislação europeia, mas o artigo 41 ele estabelece um encarregado, que a gente chama, fica mais bonito até falar, né, o Data Protection Officer, que é alguém encarregado, um chefe do setor de tratamento de dados. Né? Digamos, é uma nova gerência, uma nova gestão específica, nova que eu digo a partir da LGPD. Que bom, existiam situações raras até, mas que já havia esse controle, instituições financeiras há muito tempo já se adequaram a esse critério, mas é importante, né, eu me preparar administrativamente, internamente, na minha entidade, no meu consultório, na minha clínica, no meu laboratório, criando esta figura e adequando-a às exigências da LGPD. E, claro, falamos aqui da criação, se é que não existe, né, de um regramento de compliance, de uma governança muito bem clara e estabelecida. De nada adianta criar esses institutos na minha entidade, de nada adianta nomear um encarregado, um expert em governança, em compliance, em direito, em tecnologia, se isso não é alinhado com os demais colaboradores daquele ambiente, daquela entidade. Né? Então, isso é muito importante, essa estruturação
administrativa também, tá? Quanto ao compartilhamento, eu coloquei aqui uma seta eventual, né? Porém, no setor de saúde é algo que acontece bastante. E aqui o professor Luiz está falando, veja, o exemplo que o professor Luiz deu ontem, muito interessante. Olhe os dados, por exemplo, se mal administrados, se mal geridos, eles podem chegar ao acesso, por exemplo, de um plano de saúde privado que, com base nesses dados de prontuário, de exames, ele pode, inclusive, excluir, eliminar, não contratar com um determinado titular desses dados, porque ele tem um determinado perfil de desenvolver uma doença que vai custar mais caro para o plano de saúde. No mesmo artigo 11 da LGPD, o parágrafo 4º, ele primeiro veda o compartilhamento de dados, tá? Mas vejam justamente quem está na exceção dessa vedação, tá? Olhem aqui, ó. As hipóteses relativas é vedado, né? O compartilhamento de dados pessoais sensíveis referentes à saúde com o objetivo de obter vantagem econômica. Então, se o meu interesse é vantagem econômica, eu não posso compartilhar dados relacionados à área de saúde, exceto nas hipóteses relativas à prestação de serviços de saúde, de assistência farmacêutica e de assistência à saúde. Fala, tá, mas então tá tudo aqui, eu posso compartilhar tudo. Claro, posso, desde que isso ocorra nos limites do parágrafo 5º, está prevendo aqui o próprio parágrafo 4º, e se esse compartilhamento ocorrer em benefício dos interesses dos titulares de dados. Então, claro, o exemplo do professor Luiz ontem. Pô, se eu tenho um tratamento multidisciplinar, né? Ou melhor, o médico precisa ter acesso a um exame laboratorial, ou vice-versa, o laboratório quer enviar o resultado daquele exame para determinado consultório, para determinado hospital, naturalmente haverá o compartilhamento. Porém, isso ocorrerá, e é importante que isso fique claro documentalmente, juridicamente falando, isso é muito importante, em benefício do titular daqueles dados que estão sendo compartilhados, né? Novamente vem à tona, né, o nosso termo de consentimento esclarecido, no qual o titular dos dados precisa ter a plena ciência de que haverá este compartilhamento, qual é a finalidade, para que ele saiba que acontece isso em seu próprio benefício, e este parágrafo 5º do artigo 11 da LGPD, ele veda justa e exatamente, doutoras e doutores, a utilização desses dados, e aqui é totalmente proibida, portanto, para planos de saúde privados, com o fim justamente de excluir, selecionar a adesão, o acesso de pessoas a este plano. Tá? Deixa eu abrir aqui rapidamente, o nosso tempo está se esgotando, o parágrafo 5º aqui, diz o seguinte, do artigo 11, só para ilustrar para vocês. É vedado às operadoras de planos individuais privados de assistência à saúde o tratamento de dados de saúde para a prática de seleção de riscos na contratação de qualquer modalidade, assim como na contratação ou exclusão de seus beneficiários. Portanto, essa é uma finalidade totalmente vedada e proibida. Isso também precisa ficar claro aí perante o titular desses dados, tá? Por fim, na eliminação, eliminar é só dar um delete lá nos dados. Não. Mesmo neste final de tratamento, isso precisa ficar claro, precisa ficar ciente ao titular, né? E mesmo na eliminação, o artigo 47 da LGPD exige, né, segurança da informação com relação ao manuseio e tratamento dos dados, vejam a parte negritada, mesmo após o seu término, tá? Claro, nosso tempo aqui é exíguo, procurei destacar os pontos, fase a fase, as principais implementações que precisam acontecer para a observância da LGPD, e existe, vejam, aqui eu deixo a título de não curiosidade, mas até de sugestão, a leitura deste Código de Boas Práticas. Ele foi elaborado pela Confederação Nacional de Saúde e é um código que foi vocacionado justamente para, macroscopicamente, alertar, orientar as entidades de saúde, todos aqueles que atuam no setor de saúde, à Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Agradeço pela atenção neste primeiro bloco e me coloco à disposição aí para dúvidas, se existirem. Eu acho que não temos, então, dúvidas agora.
Eu vou, então, pausar. Eu não sei se o professor Luciano está presente ainda ou não.